Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição da Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo a diretora executiva do Grupo Lauchner, Glauben Lauchner. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda à Band Amazonas. Eu que agradeço o convite, sobretudo para que a gente possa levar para o público em geral uma informação de qualidade que diz respeito ao maior sonho do brasileiro, né? Que é a realização do sonho da casa própria. Isso mesmo. Agora, para a gente começar, conta um pouquinho sobre a história do Grupo Lauchner. Nós somos uma empresa genuinamente amazonense. Eu vim para Manaus transferida pelo banco, já estou aqui há 22 anos e nós somos correspondente de financiamento da Caixa Econômica Federal e uma empresa que já comercializou mais de 4.500 unidades residenciais no estado do Amazonas. Nossa, muita história, viu? Um nome de peso mesmo, né? Está presente em quantas cidades aqui no Brasil? Nós estamos em Manaus e em 8 cidades de São Paulo. Olha só que legal. Agora conta pra gente um pouquinho, né, da sua função. Como é para você ser diretora comercial? Você tem que amar pessoas. Você tem que amar pessoas, amar o público. Você tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você precisa ser uma pessoa acessível. Você precisa gostar desse relacionamento interpessoal em todas as suas esferas, né? Com a sua própria força de vendas, com o seu administrativo, com o público em geral, com as agências da Caixa, com o público que a gente atende em São Paulo, mas, sobretudo, ser fiel aos seus princípios e ao propósito maior, que é tornar a aquisição do imóvel uma experiência agradável, tranquila, segura, confiável e que deixe essa família realmente realizada. E como que está o mercado aqui em Manaus? A gente sabe, né? Nós tivemos aí um período um pouco complicado, né? Ali para a economia do Brasil, mas para o mundo, na verdade, né? Mas a gente sabe que o mercado imobiliário ele vem, né? Resistente. Com certeza. Como que a gente pode falar do mercado aqui em Manaus? Manaus é igual ao resto do país, mas aqui um pouco mais acentuado, ele tem uma comercialização maior no segmento econômico, que é o antigo programa Casa Verde e Amarela, vai voltar a se chamar Minha Casa Minha Vida, que no Amazonas são os imóveis na faixa até R$209 mil, que é também o maior déficit habitacional do país. Mas a gente vê as consultoras com apetite lançando no médio alto, na Ponta Negra, em endereços nobres. E a ADEME, né, que é a Associação dos Incorporadores, voltando a repor o estoque de imóveis comerciais e dos imóveis residenciais de médio e alto padrão. Então, o mercado está otimista, confiante. Quando nós falamos em programas, né, habitacionais, falamos em sonho mesmo. A gente sabe quando mexe com o sonho da pessoa, né? Fica ali com aquele gostinho. Muita gente tem esse sonho de realizar, né, de comprar a sua casa própria. Agora, tem uma dúvida que é constante. Financiar, comprar ou alugar? Tem alguma coisa aí, né, a ver? O que você costuma ouvir das pessoas? Na imobiliária a gente tem visto a faixa muito jovem comprando, pessoas de 18, 20, 21 anos. Mas esse é um comportamento mais característico do Amazonas. Porque, principalmente no Sudeste, a gente percebe que as novas gerações, as pessoas mais jovens, elas estão optando por alugar e se mudar constantemente de local e com as jornadas híbridas, né, que a pandemia nos trouxe a jornada híbrida de trabalho e o trabalho remoto. Então não há mais necessidade de você morar no mesmo lugar onde você exerce sua atividade. E aí a gente tem uma geração que a gente chama de nômades digitais. Eles podem estar em qualquer lugar do mundo realizando seu trabalho, então essas pessoas optam
por viver em imóveis de aluguel, mas no Amazonas a preferência ainda é pela compra. Olha só, mas vai ali contra os outros estados ou não? Tá todo mundo meio com esse pensamento? Não, aqui é mais característico a compra, Olha só. a aquisição. E quais são os tipos, né? A gente sabe que como que você pode comprar, financiar, como que você pode adquirir ali o seu imóvel? Quais são as escolhas, né? Que você pode, opções? Então, no programa Minha Casa Minha Vida, como o funding, né, a reserva utilizada para financiar os imóveis, ela é oriunda do FGTS e é um dinheiro subsidiado pelo governo, pelo programa do governo federal, a taxa de juros chega a ser de 4,25 ao ano. Então, ela é muito atrativa. Frente a uma Selic aí na casa de 13%, ainda é muito vantajoso a aquisição. Então, você vai ter o programa Casa Verde e Amarela, que volta a se chamar Minha Casa Minha Vida, até 209 mil. E aí, fora disso, você tem o SFH, que são os imóveis de 209 mil a 1,5 milhão, e o SFI, que é fora do sistema financeiro de habitação, que já é um sistema imobiliário com uma taxa um pouco maior. Então, você consegue fazer financiamento, você consegue fazer aquisição direto com a construtora. E em Manaus também nós temos opção de tabela investidor, que essa é sensacional. Nossa. São tabelas congeladas pela construtora. Elas não têm juros nem correção. Ela tem parcelas fixas no período obra. Então isso é muito bom. Isso é uma ótima opção. Excelente opção de investimento. A gente está vendo hoje os escândalos que estão ocorrendo a nível nacional, como no caso das Americanas, né, que é algo público. Sim. Certo? Então a gente vê que essas pessoas que estavam colocando dinheiro no mercado financeiro, elas voltaram a dizer, opa, aqui é terra, tijolo, tá aqui, tô vendo, é seguro, e voltando novamente seus olhos para o patrimônio imobiliário. E a tabela investidor é uma excelente opção. Agora, Grauben, as pessoas têm muita dúvida também quando financia ali um apartamento que ainda está na planta, você tem que pagar a taxa de obra. Isso. Por quê? Muita gente tem essa dúvida, mas eu já estou pagando financiamento, quando você vai ver, não, é a taxa de obra. O porquê dessa taxa de obra? Tá, vamos lá. Isso é muito, muito, muito importante que a população em geral entenda. Os imóveis, 95% dos empreendimentos em Manaus, eles são financiados pela Caixa Econômica Federal, ainda na fase de construção. Então, eu não tenho a opção de não pagar os juros de obra. Se eu não estivesse pagando, porque você primeiro é aprovado pela Caixa Econômica Federal, para depois você poder fazer essa aquisição. Então, se eu não estivesse pagando os juros de obra para a Caixa Econômica Federal, eu estaria pagando uma tabela direta para uma construtora, provavelmente tabela Price mais 1%, correção de INCC no período obra e GPM pós-obra. Então, seria um valor superior, certo? E quando aqui em Manaus tem outra característica, que é o seguinte: os imóveis, principalmente de padrão econômico, quando chega na data da entrega, não tem mais unidades à venda. Nossa. Você não consegue comprar, então Isso é eu vou verdade. esperar ficar pronto para... Além de você perder toda a valorização em torno de 30% a 40%, que aquela fica muito mais caro depois que fica pronto, fica né, muito o mais caro, empreendimento. que fica pronto, não vai ter unidade à venda. O mercado aqui absorve tudo durante o lançamento. E aqui em Manaus, existe uma área que as pessoas procuram mais? Uma área central, ali Ponta Negra? Como está dividido assim, a procura? As grandes construtoras presentes no mercado, elas deixaram de fazer os imóveis, mesmo os econômicos, em lugares muito distantes. Então, hoje você encontra imóveis em todos os bairros de Manaus. Cidade Mais Nova, comum, Ponta Negra, né?
Mas a Ponta Negra hoje se apresenta como um dos maiores vetores de crescimento imobiliário da cidade. E já tem um tempo, né, que a Ponta Negra Já tem um é tempo. um bairro que está bem valorizado, né? Mais pessoas estão querendo ir morar para lá, apesar de ser um pouco distante de algumas coisas, né, do centro de Manaus e tudo mais. Mas é uma área que a gente percebe que tem mesmo já há um tempo essa procura, né? E tem um outro bairro aqui de Manaus que também está crescendo? Não sei se você sabe, mas Manaus tem hoje o maior bairro planejado do país. A Masterplan, que se inicia no bairro do Planalto, com ligação por dentro do Conjunto Versalhes, e que vai se unir à Masterplan da Ponta Negra, tem projeção de 60 mil unidades para os próximos 20 anos. Nossa! Então a região vai adensar, vai consolidar, a gente vê os grandes supermercados atacadistas abrindo unidades lá, a gente vê que o comércio ao redor está ficando muito pujante e essa região vai continuar crescendo e se consolidando. Temos também muita procura na Cidade Nova, já com lançamentos na Cidade Nova. Cresceu bastante ali, né? Cresceu bastante e a gente vê que as construtoras começam a olhar para esse bairro também como um local de lançamento para os seus empreendimentos. E, em geral, todos os bairros onde as construtoras lançam, mesmo os mais distantes, como Lago Azul, Avenida das Flores, existe, o público absorve os lançamentos. Olha só, agora falando de valores, né? A gente sabe que hoje o sonho da casa própria, de um apartamento, né? Você precisa ter, claro, um investimento. Mas aquela pessoa que está nos assistindo, está procurando, né? O seu empreendimento, um prédio, uma casa, um apartamento, como que ela pode saber se aquele valor, né? Que está sendo vendido, que está sendo financiado, se é um valor justo? Ela precisa procurar uma pessoa para auxiliar? Existem várias pesquisas públicas, né? Mas eu acredito que para o público em geral seria bom procurar uma empresa de confiança. Como que eu sei se o preço é justo? Você vai saber se o preço é justo relacionado ao valor do metro quadrado construído naquela região da cidade. Então, fica difícil para eu pedir que a pessoa saiba a respeito disso. Mas ela vai encontrar mecanismos de pesquisa, como a própria ADEME, Associação dos Incorporadores do Estado do Amazonas, o Grupo Zap, que divulga publicamente a pesquisa, e porque o preço, se é justo ou não, ele está relacionado ao valor do metro quadrado construído naquela região onde ela está comprando. E a gente precisa lembrar também, deixar até um alerta, né? Diariamente nós encontramos aí notícias sobre golpe. Então, aquele valor muito barato, você precisa desconfiar. A gente sabe que é um investimento, não é mesmo? Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, se você for adquirir imóveis aí na faixa de 162 mil até 500 mil reais, procure o selo da Caixa Econômica Federal. Importantíssimo. Se for financiado pela Caixa Econômica Federal, já passou pela due diligência, já foi autorizado pelo jurídico da Caixa, já foi verificado se ali não tem uma reserva ambiental invadida, se ali não tem um problema com o igarapé, que não teve o tratamento correto, se está na distância certa, se está sendo utilizado o método correto de construção, vai ter um seguro atrelado àquela obra. Por exemplo, se a construtora que financiou pela Caixa não entregar aquele empreendimento, o seguro de obra, os juros de obra, inclui esse seguro e que a Caixa vai retomar esse empreendimento, vai entregar para outra construtora concluir. Então, para o público em geral, eu digo, busquem referências nos órgãos regulamentadores com quem vocês estão negociando. Não entreguem dinheiro em espécie. Peçam um contrato, verifiquem o CNPJ, consultem o Jus Brasil, paguem um boleto, se cerquem de toda a segurança necessária. Isso é verdade. Olha só, Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo. Se eu fosse você, não saia daí, a gente volta já já.
Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, falando sobre mercado imobiliário. Grauben Lauschner, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? No bloco anterior, estávamos falando sobre os golpes, né? Que infelizmente, cada dia mais está bem comum. Como que você pode falar umas dicas? Você pode dar umas dicas, assim, para as pessoas ficarem mais alertas, né? Ficarem mais atentas a esses anúncios, né? A preços muito baixos. Vamos lá. Primeira dica. Procure sempre no site do CREC, né? Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. A matrícula daquele profissional que está negociando com você. Então você pesquisa e fala assim, qual é seu registro no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis? E lá tem um campo assim, consulte corretor. Aí você consegue consultar tanto a empresa quanto o corretor para ver se ele está regular perante o CREC, se ele existe, se aquela matrícula existe, se os dados que ele está te apresentando são os iguais aos que estão lá no site do CREC. Quando muitas pessoas têm ludibriado a população usando o nome da Caixa de forma falsa, então a Caixa conta com um 0800, que você pode ligar e perguntar se aquele código de correspondente realmente está cadastrado na Caixa, se trabalha para a Caixa, quais são as referências que a Caixa tem para dar. Se for comprar um imóvel na planta, ele tem que ter registro de incorporação, né? Se for comprar um imóvel pronto, ele precisa estar escriturado, porque senão você corre o risco de colocar a economia de toda uma vida, o sonho da sua família, em algo insólito que pode se perder da noite para o dia. Com certeza. E existem muitas pessoas também que gostam de investir em imóveis. Mas como eu posso saber se aquele imóvel vai valorizar ou desvalorizar? Em Manaus, a gente não tem histórico de desvalorização. Que ótimo, então! Mas, geralmente, para você saber se você não vai ter problema, é bom checar as referências da construtora. Existem formas de você verificar, porque tem uma modalidade hoje, com a pandemia fez com que as famílias quisessem muito morar em casas. Então, tem uma modalidade da Caixa Econômica Federal que financia a construção no terreno próprio ou que financia o terreno e a construção. Então, é muito importante verificar o CNPJ daquela construtora, verificar o registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do engenheiro que vai ser responsável por aquela obra, quantas obras ele já tem entregue, qual é o acervo técnico dele, referência de quem já construiu com ele, porque isso tudo é muito sério. Isso tudo é muito sério. E no momento que você precisar acionar judicialmente, porque o que lhe foi proposto ou o que foi contratado não foi entregue, é sempre melhor que você esteja negociando com o CNPJ. Olha só. E o comportamento, né, do consumidor manauara? Ele mudou depois da pandemia, durante a pandemia? Você falou que agora as pessoas estão procurando mais casa, né? Porque ficaram muito tempo ali no apartamento, que não tinham, né, onde pegar um vento, pegar um sol, fazer um churrasco. E o que mais que pode ter mudado por conta da pandemia? O consumidor em Manaus é muito resistente à compra online, em todos os setores. Então, a gente até estava brincando, né? Uma coisa é você comprar um remédio, outra coisa é você comprar seu apartamento. Claro! Mas durante a pandemia, as pessoas buscaram imóveis também, a compra online, e foi onde as marcas maiores e consolidadas como a nossa acabaram se beneficiando por conta de conseguir buscar a referência do cadastro da imobiliária no CREC, do cadastro do nosso correspondente junto à Caixa, da quantidade de unidades vendidas, para que ele conseguisse negociar seguramente. Inclusive, nós tivemos um caso de um piloto da TAM com um valor de FGTS superior a R$100 mil, que fez toda a negociação por videoconferência, e assinou o financiamento lá na sua cidade. Então, a gente percebe que a pandemia trouxe inúmeras dificuldades, Claro. Muitas perdas, principalmente para nós amazonenses, que eu me considero amazonense, me considero daqui, mas ela também separou um pouco o joio do trigo e mostrou quem estava preparado para realmente entregar o que o cliente espera, né?
Olha só, vamos falar um pouquinho sobre financiamento? Vamos. Muitas pessoas realmente têm o sonho da casa própria, né? Às vezes tem ali o seu FGTS, juntou um dinheirinho, quer financiar. O que a pessoa precisa fazer? Procurar hoje, 98% dos financiamentos realizados pela Caixa Econômica Federal são realizados pelos correspondentes. Então, os correspondentes, eles realizam mais financiamentos que as agências. Aí vale novamente a dica. Pergunte qual é seu código de correspondente. Liga no 0800 da Caixa, verifica a referência. E aí você vai até um correspondente da Caixa e ele vai lhe apresentar um checklist de documentação. E uma coisa muito importante a salientar é o seguinte, é proibido, é vedado pelo normativo da Caixa que o correspondente cobre qualquer valor do público para fazer o financiamento. O correspondente ele é remunerado pela Caixa ao final do processo. Então, essa é uma prestação de serviço gratuita para a população. Isso é muito importante que a população saiba. Não precisa pagar valor mais nenhum. Nenhum, pelo processo de financiamento. Porque já aconteceu casos aqui em Manaus disso, de alguém chegar falando sobre isso? Acontece. Mas aí é importante que a população esteja saiba dos seus direitos, instruída, que o correspondente da Caixa ele é remunerado pela Caixa e que a prestação de serviço do processo de financiamento para a população é gratuita. Ai, olha só, que legal, muito importante a gente falar sobre isso. Agora, importante também é saber como que estão as expectativas agora para 2023. Estamos em fevereiro, né? Começamos o ano agora. Tá todo mundo querendo colocar as suas metas em dia, né? Querendo ir pra academia, emagrecer. Exatamente, dieta, adquirir a cada próxima. Isso mesmo. Então, como que a gente pode saber a expectativa de mais empreendimentos aqui em Manaus? Manaus tem lançado muito. A gente verificou no último semestre de 2022 mais de 15 lançamentos. Então, nós temos marcas consolidadas, tanto marcas nacionais. Nós temos em Manaus a presença da maior construtora da América Latina, da segunda maior construtora do país. Nós temos marcas em Manaus já completando 40 anos de mercado. Então, Manaus tem um mercado imobiliário bastante sólido e saudável. É um orgulho perante o resto do país. E esse ano vai ser só de coisas positivas, muitos crescimentos, não é mesmo? Esse ano a gente tem uma sinalização do atual governo de uma política mais aguerrida, mais agressiva para beneficiar a população que adquire imóveis econômicos até 209 mil. Então, vale a pena prestar atenção, não perder a oportunidade, não achar que vai baixar de preço, porque não vai, né? A pandemia fez com que o material de construção se elevasse, então nós tivemos aí alta no INCC, no Índice Nacional do Custo da Construção Civil. Se você tiver uma carta de aprovação da Caixa e o imóvel está dentro do seu orçamento, compre. Faça logo o negócio e garanta. Faça o negócio e garanta a sua unidade. Olha só, agora quem está nos assistindo, eu tenho certeza que quer entrar em contato, quer tirar alguma dúvida, quer fechar, quer saber, né, quais são os empreendimentos, como que a pessoa encontra a Lauschner? A Lauschner, ela fica no bairro Vera Alves, na Rua Rio Mar 655. Rua Rio Mar 655. Não é difícil de encontrar. E pelas redes sociais Lauschner Imobiliária. LAUSCHNER. Se não, procura pela Grauben que vocês vão me encontrar. E aí a pessoa pode chegar lá para tirar uma dúvida mesmo, tomar um café, né, saber todas as novidades. A gente pede tanto que façam isso, sabe? Porque vai entrar pela porta de um estabelecimento que está lá naquele endereço, vai ver a placa da Caixa com o 0800, com o Código de Defesa do Consumidor lá, vai ser corretamente orientado. E nós temos pessoas que ficaram com a gente 2 anos até conseguir realizar o sonho da casa própria. E atenção, autônomos, para declaração do imposto de renda, para que vocês não percam a oportunidade também. Grauben, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda ao Amazonas Acontece, viu? É um prazer, é uma honra e fica o agradecimento também da Lauschner
pelo seu programa estar preocupado em entregar essa informação correta para a população do estado. Com certeza, muito obrigada. Então é isso, boa noite a todos. O Amazonas Acontece fica por aqui. Para você um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar a Band no YouTube, viu? Tem todos lá os comentários, você curte, coloca aí a sua opinião, o que você quer assistir aqui no programa, tá bom? Então é isso, boa noite, tchau, tchau.